queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o Leonardo e esse é mais um vídeo aqui no canal Enriquecendo a Alma. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e coloque todas para receber do YouTube uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Muito obrigado por você estar aqui, que Deus abençoe imensamente a sua vida em nome de Jesus. Trago esse vídeo hoje aqui, irmãos, uma data muito especial, dia 9 de junho de 2024. Hoje eu completo 6 anos de casamento com a Caterine. E eu posso falar com propriedade que é a melhor esposa do mundo, que Deus me deu uma grande bênção, uma grande alegria para a minha vida. Duas coisas que eu falo que me aconteceram na vida, que foram as maiores de todas. A primeira, conhecer a Cristo, entregar a vida para Ele. A segunda, conhecer a minha esposa, que foi através dele. Irmãos, eu quero trazer uma palavra, e eu vou falar sobre casamento hoje um pouco, que está aqui em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9. E, inclusive, foram os versículos do meu convite de casamento na época. Eclesiastes 4, versículo 9, diz assim, ó: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Irmãos, a ideia do mundo em relação a casamento é completamente abominação. Casamento é tido no mundo como algo ruim, como o fim da vida, fim do jogo. Existe até camiseta escrito game over quando um homem casa. E é como se fosse o final da diversão, o final da alegria da vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. E isso é espalhado para o mundo, essa ideia é vendida todos os dias. A ideia do mundo de felicidade é namorar, somente namorar, é ficar com muitas pessoas, é curtir a vida. Esse é o sentido da curtição da vida para o mundo. Mas a verdade, irmãos, é que a melhor coisa do mundo é ser casado. E eu posso falar isso com toda certeza, porque há 6 anos eu estou com a minha esposa e como eu desejaria ter conhecido ela antes, ter casado com ela antes e já está aí com 10 anos de casamento. Mas a questão, irmãos, é o seguinte: a ideia do casamento para o mundo, ela é errada porque o inimigo quer causar engano no homem. Casamento foi algo instituído por Deus. A palavra diz que o homem deixará seu pai e sua mãe, e a sua mulher, e juntos serão uma só carne. Casamento, para mim, não foi final da vida ou fim de jogo, foi o começo da vida. Eu descobri o que é amar quando eu casei, eu descobri a verdadeira felicidade, e eu descobri como é bom desfrutar dessa vida com uma mulher maravilhosa, uma mulher sincera, uma mulher autêntica do meu lado. E eu sempre fico pensando, o que seria de mim se eu não tivesse a minha esposa? Provavelmente não estaria aqui nem fazendo vídeo para vocês. Porque quem me ajudou a me aproximar de Jesus foi a minha mulher. E, consequentemente, Deus vai mostrando os caminhos, vai colocando coisas no nosso coração, inclusive o propósito de fazer vídeos sobre a palavra de Deus. E a minha esposa foi a pessoa que me trouxe para perto de Cristo. E muitas vezes ela nem precisou falar nada. Muitas vezes foi simplesmente com o testemunho dela em silêncio. E a Bíblia fala que a mulher santifica o seu marido em silêncio. A verdade, irmãos, é que o mundo, ele tem uma ideia errada. E é engraçado como existe uma questão muito espiritual, muito forte, muito grande nisso. O inimigo, ele coloca na mente das pessoas que o casamento é uma coisa completamente ruim. As pessoas, elas se juntam, elas vão morar juntas, elas vivem juntas, às vezes por anos, né? Às vezes simplesmente juntam as panelas, como se diz, né? Ou elas fazem aí uma união estável, uma amásia, mas quando se fala em casar, elas abominam. E é incrível porque já estão vivendo juntas,
já estão anos juntas, elas se gostam, se dão bem, mas não têm o casamento firmado diante de Deus e diante dos homens. E quando se fala em fazer esse compromisso, não, não, não precisa, para que fazer isso? Já estamos juntos mesmo, para que mexer com isso? Só que isso é a coisa certa a se fazer. Às vezes as pessoas dizem muitas coisas, principalmente quando eu estava para casar, alguns falavam, mas o que vale? É o casamento na igreja ou o casamento civil? Qual dos dois tem um valor? Qual que é o mais importante? Irmãos, na minha opinião, os dois têm o mesmo valor e importância. Primeiro, diante de Deus, receber a bênção do pastor, receber a bênção. Diante do Senhor, fazer os votos na igreja. A gente está se casando, está fazendo uma aliança com Deus, diante de Deus. E o casamento civil é cumprir a lei dos homens. A gente tem uma lei para cumprir. E no casamento, quando a gente vai no cartório, a gente firma um compromisso diante dos homens. E a Bíblia fala que a gente tem que cumprir as leis do nosso país. Então, na minha opinião, a gente é casado quando a gente vai no cartório, faz o casamento civil e vai na igreja e faz o casamento religioso diante do pastor, diante de toda a igreja. Eu acho que um completa o outro. Um não é sem o outro. Então não adianta fazer um e não fazer o outro e ficar por isso mesmo. Mas a sociedade, infelizmente, tem o casamento como algo completamente fútil. E também qualquer coisinha, os casais que casam, às vezes fazem esse casamento no cartório, casamento religioso, por qualquer motivo decidem separar-se. Biblicamente falando, o divórcio ele não é permitido. Não há razões para o divórcio. A Bíblia fala que Deus só permitiu o divórcio por causa da dureza do coração dos homens de não querer perdoar. Mas a verdade, irmãos, é que casamento, quando a gente encontra a esposa certa, que graças a Deus foi o meu caso, você quer mais é viver junto com a pessoa. A vida passa a ter um sabor diferente. A vida passa a ter um gosto. É uma alegria constante. É uma alegria maravilhosa. Tudo isso tem na Bíblia. Que a mulher, a boa esposa, ela dá prazer todos os dias para o seu marido. A Bíblia fala aqui em Provérbios, no capítulo 18, versículo 22, que quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Eu me sinto abençoado porque eu recebi uma bênção do Senhor. E aqui no 19, Provérbios 19, 14, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. E vem mesmo. E quando Deus dá, é perfeito. Não tem nada na minha esposa que me falte. E eu jamais teria escolhido uma mulher tão boa quanto ela. Por isso que eu sei que foi Deus quem me deu. E quando vem de Deus, vem perfeito. Mas como? Como ter uma boa esposa? Isso também vale para um bom marido. Como que se consegue uma boa esposa? E hoje em dia, o que tem de gente com problema em relacionamento, o que tem de pessoas que são mal resolvidas, frustradas nessa área, e até mesmo já tiveram relacionamentos, mas não deu certo, terminaram, às vezes no namoro, e não consegue. Irmãos, quando eu tinha alguns anos atrás, antes de conhecer a minha esposa, a Caterine, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu ainda não sabia o que eu queria, ainda não sabia direito, até que eu me converti. E eu decidi que eu não queria ter experiência com um monte de mulheres, com várias mulheres, mas eu queria ter uma grande experiência com uma única mulher. E a partir desse dia, eu decidi me guardar totalmente, guardar minha virgindade para o meu casamento. Eu decidi guardar e eu coloquei meu joelho no chão e dobrei o meu joelho. Comecei a falar com Deus e pedi para Deus, Senhor, eu quero uma esposa. E eu descrevia o que eu queria para mim, que tipo de mulher, como que ela seria. E eu pedi com detalhes, cor do cabelo, olhos, tudo. A altura mais ou menos. Eu pedi todos os detalhes para Deus e Ele me ouviu. E eu até pedi uma esposa com um nome bonito e diferente. E Deus deu Caterine.
E olha, irmãos, já procurei no Facebook e não acho esse nome. Mas a verdade, irmãos, é que Deus dá pra gente quando a gente pede. A Bíblia fala que os pais, eles dão heranças, dão riquezas para os filhos, mas do Senhor vem a esposa prudente. E quem encontra uma esposa, alcança o bem, recebe uma benevolência do Senhor. Então, irmãos, quando eu conheci a minha esposa, eu era completamente diferente e através dela, Deus usou ela muito para mudar minha vida, como eu disse no começo do vídeo. E graças ao Senhor a gente namorou, noivou e casou em 1 ano e 8 meses. E hoje está vivendo juntos. E se eu tivesse que casar de novo, 1000 vezes seria com ela, as 1000 vezes, milhares de vezes com a mesma esposa. Não troco minha mulher por nada e por ninguém. Passei a ter o gosto da vida, saber como é um prazer, como é bom viver com uma boa esposa. Então, casamento é maravilhoso. O segredo é dobrar o joelho, não é sair por aí procurando, não é tentar, não é ficar com um homem ou com uma mulher só para não ficar sozinho até achar a pessoa certa. Não, é se resguardar. E pode demorar, eu não sei quanto tempo, do momento que você decidir, eu vou me resguardar, eu vou esperar pela minha esposa, pelo meu marido, eu vou dobrar o joelho no chão, pedir para Deus a pessoa certa. Desse momento, eu não sei quanto tempo pode demorar. 1 mês, 1 ano, 10 anos? Não sei, só sei que vale a pena cada segundo. A espera pode ser um pouco angustiante, porque você não tem ideia, você não tem um prazo, você não sabe. Vai dar fé. A gente tem que ter fé que Deus vai dar. Mas quando você encontrar o seu marido, a sua esposa, você vai ver que valeu a pena cada segundo de espera, valeu a pena se resguardar. E casar é a melhor coisa do mundo. Irmãos, busque uma esposa, busque um marido, mas busque em Deus, Ele vai te dar o melhor dessa terra. E você vai sentir o prazer verdadeiro dessa vida, o casamento. E é por isso que o mundo abomina tanto, por isso que o inimigo não quer que as pessoas casem, porque o casamento é a coisa certa. Fora do casamento, um relacionamento, morar junto, relacionamento íntimo, fora do casamento é pecado, é errado. Tudo é permitido por Deus dentro do casamento. Casamento é bênção. Casamento aqui na terra representa o que vai ser o encontro da igreja com Jesus. A igreja chamada de noiva de Cristo. E quando Jesus buscar a sua igreja, vai haver um casamento no céu. De Jesus Cristo com a noiva, que é a sua igreja. Então, um casamento aqui na terra representa o que vai ser um casamento no céu. E é gozo, é alegria, é felicidade. Amém, irmãos? Eu amo muito minha esposa e eu não sei o que seria de mim sem ela. Deus abençoe a todos os casais. Deus abençoe a sua vida. Você que está esperando em Deus, continue, fique firme que Ele vai te honrar. Fique firme, seja fiel. E você que já passou por momentos frustrantes, por relacionamentos que não deram certo, não desista. Deus pode te dar a pessoa certa. Só espere nele. Espere em santidade. Fique firme que Deus vai te honrar, tá certo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho, coloque todas para receber uma notificação do YouTube sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Muito obrigado por você estar aqui. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.